Tem gente que me olha na rua e pergunta qual é o meu segredo. Eu tenho 101 anos, e ainda acordo de manhã com vontade de fazer as coisas. Meu nome é Dona Cida, Aparecida Ferreira dos Santos, e o que eu vou te contar hoje não aprendi em nenhum livro. Aprendi sofrendo, cansando, e prestando atenção no meu próprio corpo quando ele começou a me dar sinais que eu precisava parar e ouvir. Aos 60 anos, eu me lembro direitinho, era o ano em que meu marido Valdemar tinha falecido faz pouco tempo, e eu me sentia pesada. Não era tristeza só de alma, não. Era um peso físico mesmo, como se eu carregasse algo dentro do corpo que não conseguia sair. Acordava cansada. Deitava cansada. Subia 3 degraus da escada e precisava segurar o corrimão não de medo, mas de fraqueza mesmo. Eu tinha 60 anos e já me sentia com 90. E olha que hoje eu tenho 101 e não me sinto assim? Isso me fez pensar muito. Naquela época, eu fui ao médico. Fiz exame. Ele olhou os resultados e disse que estava tudo dentro do esperado para a minha idade. Dentro do esperado. Essa expressão ficou me perturbando durante semanas. Porque eu não queria o esperado. Eu queria me sentir bem. Eu queria ter disposição para cuidar das minhas filhas, para fazer meu jardim, para sentar na varanda no fim da tarde e não estar exausta de não ter feito nada o dia todo. Aquilo não me parecia vida. Parecia espera. Foi então que eu comecei a prestar atenção. Não em dicas, não em receita de revista, não nessas coisas que hoje em dia aparecem na televisão a todo momento. Eu comecei a prestar atenção em mim mesma. No que eu comia, em como eu me sentia depois de comer, no que me deixava pesada, no que me deixava acordada à noite sem razão, no que me dava dor de cabeça que eu achava que era do tempo ou do estresse, mas talvez não fosse. Fui anotando num caderninho velho que eu ainda tenho guardado até hoje, e ao longo de alguns meses, fui descobrindo coisas que me surpreenderam. Não porque eram novidade para o mundo, mas porque eram verdades sobre o meu corpo que eu nunca tinha parado para ver. E a primeira, e talvez a mais difícil de todas, foi perceber o quanto eu comia pão. Olha, eu cresci com pão. Minha mãe fazia pão em casa, minha avó fazia pão em casa. Tenho uma memória minha de criança, devia ter uns 6, 7 anos, de acordar com o cheiro de pão assando e correr para a cozinha com o cabelo ainda bagunçado. Pão para mim não era só alimento, era amor, era família, era infância. Então imagina o quanto foi difícil perceber que o pão branco, aquele pão macio que eu comia todo dia no café da manhã, às vezes com manteiga, às vezes com requeijão, estava me fazendo mal de um jeito que eu não via imediatamente, mas sentia nas horas seguintes. Depois que eu comia pão branco, especialmente de manhã cedo, eu ficava com uma espécie de preguiça diferente. Não era o cansaço de ter trabalhado. Era uma letargia, uma lentidão que tomava conta de mim por volta das 10 da manhã, às vezes 11, e eu precisava sentar, às vezes até cochilar. E eu achava que era o corpo pedindo descanso pela idade. Mas quando parei de comer pão branco todos os dias, essa letargia foi embora. Não de uma vez, foi aos poucos. Mas foi embora. Não estou dizendo que nunca mais comi pão na vida, porque isso seria mentira e eu não gosto de mentira. Em festa de aniversário dos netos, em almoço de domingo, às vezes eu como. Mas parei de fazer do pão branco um companheiro diário. E a diferença foi grande demais para ignorar. A segunda coisa veio logo depois, e essa me pegou de surpresa de verdade, porque nunca pensei que seria ela. Açúcar. Não o açúcar da fruta, não o que vem da natureza. Estou falando do açúcar que vai no café, no bolinho, na sobremesa depois do almoço. Eu tinha costume de tomar café 3, 4 vezes por dia, e sempre com 2 colherinhas de açúcar. Parecia pouca coisa. Mas no final do dia, somando tudo, era uma quantidade que eu nunca tinha calculado. O que me fez perceber foi uma coisa pequena. Certa tarde eu tomei meu café sem açúcar porque tinha acabado e eu não queria ir ao mercado naquele momento. Tomei amargo mesmo? E aquela tarde, e especificamente aquela, eu me senti mais desperta do que de costume. Mais leve. Dormi bem naquela noite, acordei no dia seguinte descansada de um jeito que já não era comum.
Fiz a relação somente semanas depois, quando aconteceu outra vez a mesma coisa, e aí eu não podia mais ignorar o açúcar em excesso. Eu fui entender com o tempo. Faz uma montanha russa com a energia da gente. Sobe rápido, desce rápido. E quando desce, deixa um vazio, uma fadiga que a gente confunde com cansaço da idade, com tristeza, com qualquer outra coisa menos com o que realmente é. Eu confundi durante anos. Quando parei de colocar açúcar no café e reduzi bastante as sobremesas pesadas, minha energia parou de ter esses altos e baixos tão dramáticos e ficou mais estável ao longo do dia. Estável é muito melhor do que alto por uma hora e baixo pelo resto. A terceira coisa foi a mais dolorosa de aceitar emocionalmente, porque envolvia algo que eu associava com força, com saúde, com a mesa da minha família. Frituras. E especificamente as frituras pesadas, imersas em óleo, que a gente faz em casa pensando que porque é caseiro está tudo bem. Eu fazia bolinho frito, batata frita, frango frito. Minha filha mais nova até hoje fala que meu frango era o melhor que ela já provou na vida. E provavelmente era, porque eu aprendi com minha mãe e ela aprendeu com a dela. Mas o que a fritura fazia no meu corpo depois dos 60 era diferente do que fazia antes. Antes eu comia e não sentia nada de especial. Depois dos 60, depois que eu comia comida muito gordurosa, fritada em óleo quente, meu corpo passava o resto do dia num estado de digestão tão pesado que não sobrava energia para mais nada. Era como se toda a força do meu organismo estivesse sendo usada para processar aquela refeição e não houvesse nada sobrando para eu viver o resto do dia com disposição. Eu não parei de comer o frango, mas aprendi a preparar de outro jeito. Assado, temperado do mesmo jeito que antes, com o mesmo carinho, mas sem a fritura. E minha filha, que eu achei que fosse reclamar, um dia me disse que estava quase tão bom quanto. Quase, ela disse rindo. Mas foi suficiente para mim. A quarta coisa que parei de comer depois dos 60 foi embutido. Linguiça, mortadela, presunto, salame. Eu gostava muito, especialmente de um pedaço de linguiça no café da manhã. Era um hábito antigo, de quando eu morava no interior e a gente matava porco e fazia linguiça em casa. Aquela eu não vou nem comparar, porque era diferente de tudo que se compra hoje em dia. Mas a linguiça industrializada, cheia de sal, cheia de conservante, aquela que dura semanas embalada, essa ficou para trás. O problema do embutido, pelo que fui entendendo ao longo do tempo, é o sódio, o sal em quantidade que a gente não vê porque está escondido dentro do alimento. Eu tinha pressão que oscilava, e o médico vivia me dizendo para reduzir o sal. Eu reduzia o sal na cozinha, mas continuava comendo embutido sem associar uma coisa a outra. Quando parei com os embutidos, a pressão ficou mais controlada, eu me sentia menos inchada, e o inchaço nas pernas que eu tinha à tarde, especialmente nos dias de calor, diminuí de um jeito que eu percebi claramente. Não foi de um dia para o outro. E não foi fácil no começo, porque hábito de décadas não são numa semana. Mas foi acontecendo, e o resultado no meu corpo foi real. A quinta coisa foi a mais recente de entender, e talvez a que mais pessoas não esperem ouvir vindo de uma pessoa da minha geração. Refrigerante? Não que eu bebesse muito, não era um costume diário. Mas em almoço de família, em festa, às vezes numa tarde quente, eu pegava um copo. E depois dos 60, comecei a notar que cada vez que eu bebia, mesmo que pouco, eu ficava com o estômago estranho, com uma espécie de desconforto que durava horas. O gás, a acidez, o açúcar em concentração muito alta, tudo junto parecia demais para o meu corpo processar sem custo. Substituí por água com limão, às vezes por um suco feito em casa sem açúcar, às vezes simplesmente por água mesmo, e o desconforto foi simples assim. O corpo às vezes pede coisas simples e a gente complica achando que precisa de algo elaborado. Agora eu quero te dizer uma coisa que não está nessa lista, mas que é talvez a mais importante de tudo. Nenhuma dessas mudanças que eu fiz aconteceu porque alguém mandou. Aconteceu porque eu aprendi a ouvir o meu corpo de um jeito que não tinha feito antes. Durante décadas eu comi o que estava na mesa, o que eu cresci comendo, o que era prático, o que o marido gostava, o que os filhos pediam.
Raramente perguntei para mim mesma como eu me sentindo depois de comer isso ou aquilo. Não porque era descuidada, mas porque ninguém me ensinou que essa era uma pergunta que valia a pena fazer. Quando Valdemar morreu e eu fiquei só, pela primeira vez na vida eu estava cozinhando só para mim. E talvez seja por isso que comecei a prestar mais atenção. Porque o prato era meu, a escolha era minha, e o resultado também era meu. Não tinha mais ninguém para quem cozinhar do jeito que eles gostavam. Tinha só eu e o que me fazia bem, e foi nessa solidão, que no começo eu achei que seria o pior período da minha vida, que aprendi a me cuidar de verdade pela primeira vez. Isso dói dizer. Porque significa que eu passei mais de 60 anos sem me colocar em primeiro lugar nenhuma vez sequer quando se tratava de alimentação? Sempre em último. Sempre depois de todo mundo. Não estou dizendo que estava errada em cuidar da família. Não me arrependo de nenhum prato que fiz com amor para o Valdemar, para as minhas filhas, para os netos. Mas se você me perguntar o que eu diria para a Cida de 40 anos, de 50 anos, eu diria a ela para prestar um pouquinho mais de atenção em si mesma. Para fazer isso sem culpa. Porque mulher que cuida de si cuida melhor dos outros também. Esse é um ensinamento que chega tarde demais para muita gente. Eu tenho 101 anos. Minhas filhas têm 70 e poucos, 75 a mais velha, e às vezes são elas que ficam cansadas antes de mim quando a gente caminha juntas no parque. Elas riem disso, mas riem com um olhar de curiosidade genuína, como se estivessem tentando entender o que aconteceu com a mãe que elas conheceram. A mãe que elas conheceram era resistente, sim, mas ficava exausta. Essa mãe de hoje, com 101 anos, tem uma leveza que elas nunca viram quando eram crianças. E essa leveza não veio de um remédio. Não veio de suplemento caro, não veio de tratamento especial. Veio de prestar atenção. De cortar algumas coisas que faziam mal, de observar o que o corpo agradecia, de ter paciência com o processo porque o corpo não muda em uma semana, muda em meses, às vezes em anos. Mas muda se a gente for fiel. Tem gente que me ouve contar isso e diz que na minha época era mais fácil, que a comida era mais natural, que o mundo era diferente. E sim, é verdade que era diferente. Mas também é verdade que a gente comia muita coisa pesada, muito sal, muita fritura, muito açúcar escondido nas comidas de festa que viravam comida de todo dia. Não era um mundo perfeito para a saúde, era só um mundo diferente. O problema não era o tempo, era o hábito. E hábito pode mudar em qualquer tempo, em qualquer idade. Eu comecei a mudar os meus com 60 anos. Imagina se tivesse começado com 40 ou 50. Imagina onde estaria hoje. Mas não adianta olhar para trás com pesar, serve só para aprender. E o aprendizado é que nunca é tarde. Nunca é tarde para prestar atenção, para mudar um hábito. Para escolher diferente no próximo prato. Tem uma coisa que eu faço até hoje que aprendi nessa fase dos 60 quando comecei a me observar. Antes de comer qualquer coisa, por um segundo, só um segundo, eu me pergunto, isso vai me fazer bem depois? Não é uma análise longa, não é uma ciência. É um segundo de consciência antes de colocar comida na boca. A maioria das respostas eu já sei. Não preciso pensar muito. Mas perguntar faz diferença porque me lembra que tenho escolha. E ter escolha é uma das liberdades mais bonitas que existe. Minha neta mais nova, a Fernanda, que tem uns 20 e poucos anos, veio me visitar no mês passado e ficou me assistindo preparar o almoço. Ela ficou quieta por um tempo, me observando cortar os legumes, temperar a carne para assar, e depois perguntou com aquela sinceridade de jovem que ainda não aprendeu a esconder o que pensa: vovô, você acha que vai chegar aos 110? E eu ri. Ri de verdade, de dentro. E disse a ela: não sei, Fernanda. Mas sei que hoje eu me sinto bem. E hoje é o único dia que tenho certeza que estou vivendo. Amanhã, a gente vê. Ela ficou pensando naquilo. Eu vi no rosto dela que aquilo ficou. Se você está assistindo isso agora e tem 60, tem 70, tem 80 anos, e se sente cansado de um jeito que não parece normal, que parece mais do que deveria, eu te peço uma coisa. Não te peço que mude tudo de uma vez.
Porque isso não funciona e você vai desistir em 2 dias. Te peço só que você se observe. Por uma semana, presta atenção em como você se sente depois de comer. Não precisa anotar em caderninho como eu fiz, pode ser só na memória. Mas presta atenção. O corpo fala. Ele sempre falou. A gente é que aprende tarde a escutar. Eu levei 60 anos para aprender a escutar o meu. Mas quando aprendi, aprendi de verdade. E os 41 anos que vieram depois dessa descoberta foram os mais leves que eu já vivi. Não foram os mais fáceis, não. A vida tem dor em qualquer fase, tem perda, tem saudade, tem noite difícil. Mas leves no corpo, leves na energia, com disposição para estar presente, para ver os netos crescerem, para sentar na varanda de tarde e sentir o vento sem precisar ir logo deitar porque o cansaço não aguenta mais. Isso é o que eu quis te contar hoje. Não uma fórmula, não um segredo milagroso. Só o que eu vivi, o que eu aprendi, e o que me trouxe até aqui com 101 anos e ainda vontade de conversar com você. Cuida de você. Vale a pena.